Sejam muito bem-vindos a mais um Filosofia para Todos, direto aqui dos estúdios da Rádio Vibe Mundial. Estamos aqui no 95,7 FM e também direto do canal Conhecimentos da Humanidade aqui no YouTube, o famoso CDH. O Egito ele é um país que é muito interessante em termos de formação de como foi. Para vocês terem uma ideia, antes ali do Egito ser habitado, a galera que foi para o Egito habitava o lugar onde é o deserto do Saara. Caramba, eles moravam no deserto? Não, eles moravam num lugar onde tinha muita água, muito verde. Recentemente, alguns arqueólogos, junto com geólogos, descobriram que durante muito tempo, aquela região ali, onde hoje é o deserto do Saara, ela foi um lugar onde tinha muita chuva. E aí, por causa da chuva, aquela era uma região onde tinham lagos e tinha uma certa floresta ali. Não uma floresta tropical, mas com uma mata e tudo. Eles descobriram ali, perto de onde hoje é o Cairo, uma região que fica mais a leste, entre o Cairo e esse oásis de Siwa que eu contei para vocês. Ali tinha uma região aonde eles encontraram restos de lago, restos de uma civilização, uma galera lá que pintou não a civilização, né? Mas um povoado, vamos dizer assim, que pintou as pedras lá. Então tem a Caverna dos Monstros, lá onde tem umas criaturas estranhas pintadas. É muito legal essa região no Egito. E ela mostra para nós que, pré-historicamente, o Egito ele foi colonizado ali primeiro. E depois, quando essa fase de chuvas ali começou a passar e aquela região começou a secar, as pessoas começaram a se mudar mais para o leste, até que elas encontraram um rio bem famoso, que é o Rio Nilo. E já ali encontrando o Rio Nilo, eles começaram a desenvolver tecnologias para poder lidar com as cheias do Nilo e também canalizar a água do Nilo para melhorar a questão da agricultura para eles. Então a gente já está falando de um povo sedentário, que já tinha ali agricultura, e é assim que o Egito vai começando a ganhar o formato que ele vai ter antigamente. O Egito ele é dividido no Alto e no Baixo Egito. O Alto Egito é a parte mais alta, que fica no sul, próximo ao Sudão hoje, que é onde a gente tem a entrada do Nilo pelo Egito. E o Baixo Egito é a parte mais próxima do mar, mais próxima do nível do mar, que é onde nós temos ali a cidade de Alexandria, o Rio Nilo passando pelo Cairo, antes de chegar na sua foz ali no mar Mediterrâneo. O Nilo, gente, ele nasce em dois lugares diferentes. Tem o Nilo Azul e o Nilo Branco. E eles vão se encontrar num ponto específico ali perto da ilha de Elefantina, que é uma ilha sagrada para os egípcios, porque, segundo eles, é ali que o Nilo nasce. Mas, na verdade, o Nilo nasce mais ao sul. Ele vem de... o Nilo Azul, ele nasce nas montanhas da Etiópia, e o Nilo Branco nasce ali na região onde hoje é o Lago Vitória, que é o maior lago ali que tem na África, né? Se eu não me engano, é o maior lago do mundo. Ele tem essas duas nascentes que se encontram e depois ele vai embora ali até o mar Mediterrâneo. O Egito, então, se formou como duas regiões diferentes, até que um cara chamado Narmer juntou o Alto e o Baixo Egito. Se tornou o primeiro faraó dos dois. E olha só que legal, gente. Essa pedra que conta essa vitória dele está no Museu do Cairo. E é considerado o documento mais antigo da humanidade. Deve ter ali os seus 6.000 anos, por aí, que é mais ou menos o tempo ali que seria a primeira dinastia, que seria desse cara, o Narmer. O Egito, então, se forma como um país dos faraós, vai ter várias dinastias e vai passar por muitos períodos diferentes. O Egito vai passar por um período em que ele vai ser dominado pelos persas, depois Alexandre o Grande, em 332 a.C., vai libertar o Egito dos persas, vai se tornar o regente do Egito, depois vem os romanos para dominar o Egito, depois vem os árabes para dominar o Egito, enfim, o Egito passou ali por muitos momentos de dominação e aquela cultura egípcia como a gente conhece, ela foi passando por modificações. Mas em seus auges, no auge do poderio egípcio, no auge do poderio faraônico, nós vamos ter um povo que tem um corpo religioso e filosófico muito bem definido.
E talvez o que mais represente essa filosofia egípcia de um corpo filosófico e de um corpo religioso seja a crença na vida após a morte. E para isso a gente tem que entender como essa sociedade foi formada. A partir do momento que eles se estabeleceram, se tornaram sedentários, tiveram as batalhas entre o Alto e o Baixo Egito, as mitologias começaram a nascer. Então imagina que tinha uma mitologia antiga de um deus chacal do deserto, que depois vai ser chamado, que tem um nome complicado, depois vai ser chamado de Impu, depois de Ampu e depois de Anubis. A mitologia egípcia, então, ela vai ganhando traços de desenvolvimento, até, por exemplo, quando chega na época grega, nós temos uma mistura de Hermes com Anubis, que é Hermanubis. Então é uma mitologia que ao longo do tempo a religião foi se transformando, mas a crença na vida após a morte, ela nunca deixou o povo egípcio. Ela era tão importante, tão forte, que os egípcios praticamente falavam, gente, eu vou passar mais tempo morto do que vivo. Então deixa eu fazer o que eu preciso fazer em vida, mas eu preciso me preparar para a vida após a morte. Dessa forma, nós temos ali o livro mais antigo do mundo. Tudo bem que é ali que tem uma briga com os Vedas, né? Que são os livros que deram origem a toda a mitologia hindu, a filosofia hinduísta, que vai depois dar origem a outras coisas como o budismo, por exemplo. Mas os Vedas e o texto das pirâmides são considerados, os 2 livros mais antigos que a gente tem registro na humanidade. O livro das pirâmides, ele é o que a gente vai chamar de um livro em que livro dos mortos, como ele hoje é popularmente conhecido, é o livro que conta o que a pessoa tem que fazer a partir do momento que ela morre. E, gente, eu vi um livro desse inteiro que foi encontrado lá no Museu do Cairo e ele tem metros e metros e metros e metros e metros de comprimento. Era muita coisa que uma pessoa tinha que saber para morrer. Mas isso nos ensina um pouco do pensamento egípcio. Porque quando a pessoa morria, ela precisava ter o seu corpo preservado. Então a mumificação era muito importante, principalmente quem tinha dinheiro podia pagar uma boa mumificação, quem não tinha era meio que enterrado ali na areia mesmo e paciência. Mas a maioria das pessoas que tinham um pouco mais de condição podiam pagar uma mumificação e dessa mumificação você tinha uma mumificação de um dia, que era feita rapidamente, uma de 7 dias, uma que podia chegar até um mês, como era o caso dos faraós, para que o corpo fosse extremamente bem mumificado. E aí a pessoa ia para esse mundo dos mortos e lá ela tinha que passar por uma série de etapas. A primeira etapa era chegar perante todos os deuses e recitar 42 votos. E os votos eram mais ou menos assim: eu não cometi adultério, eu não matei, eu não roubei. Isso te lembra alguma coisa? Será que te lembra os 10 mandamentos? Vamos lembrar que Moisés viveu muito tempo no Egito. Moisés, quando liberta o povo hebreu do Egito, esse povo estava lá 400 anos. Ou seja, todo mundo que ele libertou era egípcio de nascença, por mais que fosse judeu, mas que fosse hebreu. Moisés, então, obviamente, vai beber muito da religião e da mitologia egípcia e da filosofia egípcia, porque é uma filosofia, uma religião que tinha 5.000 anos de existência. Era muito forte, muito bem estruturada, muito rica, culturalmente muito diversa e muito rica. Enfim, ele ia lá e falava esses 42 votos. Depois, os deuses ficavam sentados numa cadeirinha e levantavam plaquinhas para dizer se aprovavam ou não que aquela pessoa realmente tinha falado a verdade. Ela ainda ia passar por uma série de coisas que ela tinha que fazer, qual era o tipo de óleo, de incenso que ela tinha que oferecer para cada deidade, enfim. Aí ela chegava naquele momento crucial que era a balança de Maat. Maat era uma deusa egípcia que foi, na verdade, deificada, mas era um conceito, o conceito de justiça. Isso traz mais um entendimento da filosofia egípcia. A justiça para os egípcios não era apenas alguém dar uma sentença. A justiça era a ordem cósmica que mantinha as coisas coesas. Então, essa ordem cósmica que mantinha todas as coisas coesas, que mantinha a matéria coesa para a gente poder existir, é Maat. É esse senso de justiça. Só que quando você chegava ali na balança de Maat, Anubis estava ali te esperando para te julgar.
E aí ele tinha que colocar o seu coração numa balança e a pena de Maat. E o seu coração não podia pesar menos nem mais do que a pena de Maat. Se ele pesasse mais do que a pena de Maat, é porque você tinha muita dor na consciência, porque você fez muita coisa errada na sua vida. E aí você ia ser devorado por uma criatura, 1/3 hipopótamo, 1/3 crocodilo, 1/3 leão, chamada Amut ou Amint. Essa criatura então devorava a alma daqueles que o coração pesava mais. Aí você estava pensando assim, mas então se meu coração pesar menos do que a pena, quer dizer que eu fui muito bom e aí eu não vou ser devorado? Ia também, porque os egípcios acreditavam que você tinha que viver a vida no equilíbrio. Que se você fosse bonzinho demais, você não teria vivido a vida em todas as suas vicissitudes, em todos os seus defeitos, em todos os seus aprendizados. Ou seja, os egípcios basicamente falavam: faz o que tem que fazer, vive a vida do jeito que tem que ser vivida ao seu máximo, sem ser uma pessoa nem tão boa, nem tão ruim. Essa ideia de que a gente tem que ser bonzinho para ser premiado com o céu é uma ideia cristã, não era uma ideia egípcia. Então, coração equilibrado com a pena, escapou desse bichinho, a Anubis ia te levar até Osíris. Osíris, o deus dos mortos, o deus da mumificação, o deus que cuidava da entrada para o submundo, que era um submundo onde tinha um paraíso. Então você podia ir para Duafen, para Duat. Duat era esse submundo onde estava meio que um limbo, onde as almas meio que ficavam ali meio perdidas, que podia acontecer se você não fizesse o trajeto do jeito que tinha que fazer, ou você ia para o campo de juncos. O campo de juncos era o campo aonde os egípcios acreditavam que existia o paraíso na terra. Por que isso? Por que um campo de juncos? Porque esse povo resgatou uma memória de que quando secou o deserto onde eles habitavam e eles chegaram no Nilo, o que eles encontraram no Nilo, que para eles era o paraíso na terra, era o céu espelhado na terra, o Nilo é um campo de juncos, onde você tem papiros, juncos, uma série de coisas, onde os egípcios criaram seus barquinhos para navegar por isso, e não à toa. Muitas representações do céu para os egípcios eram representados com alguém numa barca, como se o céu fosse o rio Nilo espelhado e vice-versa. À noite você tem Nut, que é a deusa, né, da arcada das estrelas. Então, para os egípcios, o céu e o Nilo, eles eram basicamente a mesma coisa. Alguns faraós eram enterrados com uma barca solar, porque nesse mar do céu navegava Ra, que era o deus que transportava o disco solar, e que toda noite, quando o sol se punha, os egípcios acreditavam que Ra entrava no submundo, onde ele tinha que enfrentar uma serpente imensa chamada Apophis, ou Apopis, que era uma serpente que tentava devorar o disco solar. Então perceba, Ra não era o sol. O disco solar era chamado de Atom. Esse disco solar era protegido por Ra, que no outro dia nascia, porque ele vencia a Apophis e podia nascer no outro dia o sol novamente. Então, e ele vinha numa barca. E alguns faraós eram enterrados ao lado dos seus túmulos com uma barca, como a gente encontrou do lado das grandes pirâmides lá em Gizé. A gente encontrou uma barca solar imensa, que ficou um tempão lá exposta e que ela agora está no Museu Novo do Cairo, que vai ser inaugurado em breve, provavelmente. Dito isso, a gente percebe o quanto esse outro mundo ele era importante para os egípcios. E não só isso, mas já que o outro mundo se comunicava o tempo todo com o meu mundo, se eu aprendesse alguma técnica para lidar melhor com essas energias do outro mundo, eu seria uma pessoa que sairia na frente em termos de vários aspectos. E aí os egípcios acreditavam numa utilização de algo no dia a dia que eles chamavam de Reca, e que com o tempo vai virar até um deus para representar esse aspecto. Esse aspecto a gente hoje vai chamar de magia. E magia diferente de mágica, de mágico de palco. A magia no sentido do pensamento místico, da representação através do misticismo de uma prática mágica. Reca, então, era a magia egípcia. E era como os egípcios encaravam o mundo. E eles encaravam o mundo basicamente de algumas formas diferentes. Eu tinha as deidades,
que habitavam esse outro mundo, esse mundo dos mortos, que é onde eu iria habitar depois da minha morte. Eu tinha a magia sacerdotal. Por exemplo, quando eu ia lá no templo de Karnak, que tinha o templo de Amon, tem lá o templo de Amon até hoje, que era a trindade ali de Luxor, né, que era Tebas antigamente. Amon, sua esposa Mut e seu filho Honsu, que é o deus da lua. Amon é aquele deus com cabeça de carneiro. Tem o templo lá em Karnak. Então os sacerdotes saíam em procissão pela Avenida dos Carneiros, Avenida das Esfinges, que ligava o templo de Luxor ao templo de Karnak, que é o maior complexo de templos do mundo, Karnak. Então, essa procissão era feita pelos sacerdotes. Aquele momento era um momento místico em que o Deus estava ali numa barca passando em frente a todos os mortais. E ali tinha uma estátua de ouro que representava aquele Deus como Deus vivo. E não era só uma representação como a gente olharia hoje. Era o Deus vivo mesmo que estava ali. E ele saía uma vez para encontrar sua esposa Mut. Tanto é que você tem metade da Avenida das Esfinges com as esfinges com cabeça de carneiro e a outra metade com a cabeça humana. Como se ele se tornasse humano por alguns momentos para poder ter as relações uma vez por ano com Mut. E aí daí dessas relações nascer com Honsu, que é o deus da lua. E aí, essa é a segunda parte sagrada, e a terceira parte sagrada era a magia que era feita no dia a dia. Que a gente conhece muito essa magia por causa dos papiros mágicos gregos. Os gregos, quando chegam no Egito, eles não destroem a cultura egípcia. Eles eram familiarizados com a cultura egípcia. Muitos dos filósofos famosos que a gente conhece, da Grécia, como Pitágoras, Platão, Aristóteles, estudaram no Egito. E já que eles estudaram no Egito, o Egito era muito próximo da Grécia. Quando os gregos chegam com Alexandre o Grande, esse mundo helênico toma conta ali do Egito, eles não atacam a religião egípcia, eles continuam reproduzindo. Tem um templo muito interessante em Edfu, que é uma cidade ali na beira do Nilo, e ele tem um templo que é o templo de Horus. E é um templo muito bonito do deus Horus, só que já é um templo construído durante o período helênico, ou seja, durante o período de dominação grega no Egito. E aí quando você olha para o templo, você vê que é um templo egípcio direitinho, mas tem algumas diferenças. Os perfis egípcios que a gente está acostumado, né, sempre ver, você repara que no templo de Horus eles são perfis mais gregos. Então os gregos deram ali uma puxadinha de estética facial para os gregos, mas o resto é tudo egípcio. A roupa é egípcia que os gregos estão usando. E aí isso mostra o quanto essa chegada dos gregos e a percepção de como era a magia do dia a dia ficou preservada nesses papiros mágicos gregos. Tem vários livros que falam sobre esses papiros, eles são muito interessantes porque eles mostram como era o dia a dia de um egípcio. E olha que interessante, a gente encontra nesses pergaminhos mágicos gregos duas coisas que eu acho muito curiosas. A primeira são pergaminhos onde a gente tem um pedido de alguém, só que em vez de pedir para uma deidade, para um deus, para uma deusa, eles estão pedindo para vários diferentes. Tem um pergaminho que é muito curioso, porque o cidadão egípcio lá está pedindo algo, e ele está pedindo esse algo para deuses como Jeová, Ísis, Osíris, Ishtar, Ereshkigal, e até apelando ali no meio desse monte de... São 11 deuses diferentes, e ali no meio ele dá uma apelada até para São Miguel, para o anjo, para o arcanjo. Isso é muito interessante. E a segunda curiosidade é que a gente tem coisas desde magia para celebrar contratos comerciais até magia de amarração, gente. Tem egípcio fazendo magia de amarração desde aquela época. Tem um pergaminho muito famoso em que o egípcio está se queixando que a mulher que ele ama não dá bola para ele. E aí ele vai fazer uma magia para que ela arda com o fogo da paixão por ele. É muito bonito o texto, é quase poético o texto, mas no fundo é uma magia de amarração que o egípcio ali apaixonado está querendo fazer para a pretendente dele. A gente percebe, então, que a gente tem níveis de magia que vão trabalhar a morte, níveis de magia que vão trabalhar o sacerdócio e níveis de magia que vão trabalhar o dia a dia. Que hoje a gente chama de alta e baixa magia, né? Essa alta magia seria essa magia divina feita pelos sacerdotes em grandes rituais, em grandes templos. E a baixa magia é a magia que a gente faz no dia a dia ali, as simpatias, as coisas mais próximas de nós.
Para o egípcio, então, pensando ainda filosoficamente falando, não existia para ele uma separação da religião, ou seja, do misticismo da vida dele. Porque se ele sabia que ele estava caminhando para a morte, e ele estava caminhando para a vida eterna na morte, não tinha essa separação como tem para nós. Eu tenho o horário que eu vou no templo lá rezar, vou na missa no domingo. O horário que eu vou trabalhar, o horário que eu vou não sei o quê. Para o egípcio, tudo fazia parte de uma experiência para depois, quando você fosse morrer, que aí sim você ia ficar vivo eternamente, você pudesse ser pesado na balança de Maat e ter tido uma vida plena. Percebe a mudança de perspectiva? Tudo que eu faço na vida é mágico, porque tudo que eu fizer vai equilibrar minha balança para que aí sim eu possa ter a vida eterna. A gente foi criado com uma mentalidade que eu tenho que viver aqui, tentar criar o paraíso na Terra, o paraíso tem que ser na Terra. Isso vem muito do cristianismo, principalmente das linhas protestantes, que falam que o paraíso é isso, é viver aqui na Terra mesmo e fazer com que a nossa vida seja mais confortável possível, porque eu morrendo e ressuscitando na carne, é a vida na carne que tem que ser a vida boa. E aí para os egípcios não. A vida na carne era só ali um momento de eu equalizar o que eu estava aprendendo para eu poder viver a vida eterna. Isso é uma mudança de perspectiva sobre a vida muito forte. Porque eu vivo uma vida que não é mais nem miserável, nem boa demais. Eu vivo uma vida que está me dando experiências para que depois eu possa viver a vida eterna. Então os egípcios, em geral, reclamavam da vida, porque isso é humano. Todo humano reclama da vida, mas os egípcios, em geral, eles entendiam aquele processo como algo que eles precisavam passar. E aí tinha uma certa sede pela vida, uma certa vontade de viver, e até de resolver as coisas magicamente para que as coisas se encaixassem de uma maneira melhor, para que eles pudessem viver uma experiência de forma plena. Então esse egípcio que queria que essa pretendente ardesse de amor por ele, é porque ele queria muito mais do que tê-la. Ele queria viver um grande amor. Ele queria viver uma grande experiência de amor e de desejo com relação àquela pretendente dele. Então, percebe como a filosofia egípcia, que vai, enfim, influenciar muito a filosofia grega, com as questões dos cultos, né, de morte, como os cultos, os mistérios de Eleusis, os mistérios de Orfeu, os mistérios de Dionísio, essa coisa de quebrar um pouco esse racionalismo exagerado grego para que você experiencie a vida metafísica, a vida espiritual, a vida mística. Os egípcios vão ser os grandes responsáveis pela mitologia grega não ter ficado tão racional e ter espaço também para uma manifestação e um pensamento metafísico. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre esse lado egípcio, um pouco dessa construção do povo, da magia e da mitologia egípcia. E a gente se vê no próximo Filosofia para Todos, aqui na Rádio Vibe Mundial, todas as sextas-feiras, 18h30, ou diretamente do Conhecimentos da Humanidade no YouTube. A gente se vê lá e esfirras egípcias para vocês.